A disputa para saber quem é de fato o prefeito de Lorena parece estar longe do fim. Uma liminar expedida no final da manhã de hoje pelo juiz Evaristo Souza da Silva, da 2ª Vara da Comarca da cidade, reconduziu Marcelo Bustamante ao cargo. Foi acatado com uma liminar o pedido de ação anulatória de ato administrativo contra a Câmara de Vereadores. Na sexta-feira, o presidente em exercício da Casa, Valdemir Vieira, havia anulado em processo administrativo a portaria de abertura do processo que levou à cassação de Paulo Neme. A Câmara pode recorrer, mas de acordo com a assessoria, a liminar não foi recebida até o final da tarde, por isso a assessoria disse apenas que a Casa de Leis não vai se manifestar. Paulo Neme não deu expediente na prefeitura nesta quarta-feira. Marcelo Bustamante marcou uma entrevista coletiva para amanhã, à 1h30 da tarde. A Câmara de Vereadores de Taubaté aprovou em primeira e segunda votações projeto do Executivo que permite a expansão da área urbana de Taubaté para a região sul da cidade, conhecida como região do Barreiro. 3 emendas foram anexadas. Uma estabelece áreas onde não será permitida a construção de prédios. Outra obriga 3 transposições ao longo do traçado de prolongamento da rodovia Carvalho Pinto. E, por fim, a terceira obriga o loteador a construir uma estação de tratamento de esgoto local. O prefeito Roberto Peixoto tem agora 15 dias para sancionar ou vetar o projeto. Os vereadores de Taubaté entraram em recesso parlamentar. Hora de saber como fica o tempo para quinta-feira em toda a região metropolitana. Amanhã o tempo continua firme, muito parecido com esse início de semana. O frio da madrugada vai embora com a chegada do sol logo nas primeiras horas da manhã. Um bloqueio atmosférico mantém a massa de ar seco sobre toda a região. Mínimas de 4 graus em Campos do Jordão, 11 em Cunha, 14 em Lorena e 15 em Taubaté. As máximas atingem 26 graus em Ubatuba, 27 em Jacareí, 28 em Pindamonhangaba e 29 em Cruzeiro. Alunos da rede municipal de Tremembé, que moram na zona rural, reclamam da falta de transporte escolar. Só neste mês os estudantes teriam perdido 2 semanas de aula. Hoje as crianças do bairro Canegai conseguiram ir à escola, mas a situação tem sido bem diferente. Eles ficaram sem aula, perderam prova, não tinha condições, é muito longe a escola da nossa casa. Os alunos que moram na zona rural de Tremembé dependem de uma única van da prefeitura para chegar ao colégio. Mas o veículo quebra com frequência. Somente este mês, os estudantes já somam quase 15 faltas. Não tem transporte, a gente fala lá na Secretaria do Ensino e eles falam, dá um jeito, leva de bicicleta, porque não tem. Não tem como levar. O ônibus que passa aqui não bate com o horário que passa perto da escola e sem contar que passa longe. Indignados, os pais reclamam da falta de atenção da prefeitura e temem pela segurança dos filhos. Sempre está travando as portas, às vezes sai fumaça do motor e eles não estão nem aí, porque não é filho dele, né, do prefeito, né? São os nossos filhos que estão correndo perigo. O problema se arrasta desde 2009, quando a escola que funcionava no bairro foi fechada e os alunos transferidos para outro colégio, que fica a 7 quilômetros. Os moradores já fizeram até um abaixo-assinado pedindo solução. O motorista alega para a gente que ele tem que fazer várias viagens em bairros diferentes, né? Então, quando chega a trazer as nossas crianças, já é 7 horas, 7h30. Então, eu acho que não está certo. As crianças saem 1 hora de casa para ir para a escola, meio de meio, né? E sendo que chega em casa depois das 6, 7 horas da noite, 7h30. Ou ele compra van nova ou abre a escola aqui, que sempre as crianças estudou aqui, sempre foi boa a escola. Em nota, a prefeitura confirmou que teve problemas de manutenção com a van escolar que transporta os alunos do bairro. Informou ainda que a Secretaria de Educação está adquirindo 3 novos veículos para evitar que essa situação ocorra novamente, mas não disse quando os carros começam a operar. Enquanto isso, os estudantes são os mais prejudicados. Quando a gente tem prova, assim, a gente fica muito perdido da matéria, porque aí chega no dia de prova, a gente não sabe o que vai cair, ou o que cai a gente está meio perdido, porque os professores não podem ficar voltando a matéria para não prejudicar os outros alunos. Um homem morreu em um acidente na manhã desta quarta-feira na rodovia Dom Pedro I, em Jacareí. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão dirigido pela vítima tombou na altura do quilômetro 14. O acidente provocou a interdição da pista por 4 horas. O congestionamento chegou a 12 quilômetros no sentido Jacareí. Neste momento, o tráfego é normal. E a Dersa informa que está prevista para amanhã nova interdição total da rodovia dos Tamoios.
O trecho entre os quilômetros 45,5 e 50,5 será bloqueado a partir do meio-dia para detonação de rochas. A previsão é que a pista seja liberada até as 2 da tarde. As alternativas são as rodovias Oswaldo Cruz e Mogi Bertioga. E no próximo bloco, a polêmica das sacolinhas plásticas gratuitas, que estão de volta aos supermercados. Não saia daí, agora 7 e 8.